E aí, tudo bem? Vamos para mais um pré-prova? Hoje é o pré-prova UPF, que no dia 15, na sexta-feira, a partir das 14 horas da tarde, você vai estar desenvolvendo, a partir de uma média de 5 horas de prova, 72 questões, mais a redação. Entre essas 72 questões, você vai ter 8 delas que vão contemplar o conteúdo biologia. E aqui eu vou discutir contigo, eu vou comentar contigo quais são os possíveis conteúdos que podem aparecer dentro dessas 8 questões. Pega teu lápis, pega tua caneta e vamos começar a nossa pré-prova. Pronto? Vamos lá então. O primeiro conteúdo do nosso pré-prova é a citologia. O que a gente pode esperar de citologia para a prova da UPF dessa sexta-feira? A citologia, ela aparece muito, todo ano cai citologia. Aqui eu deixei em negrito os possíveis conteúdos que têm, vamos lá, maior probabilidade de aparecer, dado o estudo das provas anteriores. O primeiro deles, a questão de bioquímica celular. Quando a gente fala, por exemplo, na questão de sais minerais, certo? Essas questões de bioquímica celular, olha só, elas não aparecem desde o verão de 2017. Então a gente pode estudar, por exemplo, as características dos sais minerais, bem como as suas carências. Sempre é importante revisar esse conteúdo. Outra coisa que pode aparecer são as vitaminas, tá? A prova da UPF, ela gosta de fazer relações que relacionam a primeira coluna com a segunda. E aí dentro eles podem numerar, por exemplo, na coluna A, os sais minerais ou as vitaminas, e na coluna B, a sua função ou a sua carência. Então sempre lembrar de estudar e revisar esses conteúdos. Mas eu também estudaria a função, por exemplo, de lipídios, como reserva energética, como isolante térmico, enfim. Os glicídios, na composição ali, né, de monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos e, por fim, as proteínas. Por que as proteínas? Porque na prova isso não aparece desde o inverno de 2015. Então essa primeira parte tem uma probabilidade muito alta de aparecer na prova. O outro assunto que eu acredito que possa cair, o segundo deles, é a questão dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, eles apareceram a última vez em prova lá no verão de 2016. Então já faz um bom tempo que isso não cai em prova. No verão de 2018. Então, já faz algum tempo que isso não cai. E o que eu quero mostrar para ti é que lá no dogma tu tem que pensar muita coisa em relação a ele. Por exemplo, a diferença entre DNA e RNA. Como é que eles funcionam em relação à replicação, que vai ter a helicase, a DNA polimerase, que a desnaturação pode ser dado via temperatura, que quanto mais adenina e timina tem mais ligações duplas do que ligações triplas entre guanina e citosina, e aí tem influência da temperatura, a transcrição de um RNA, tá? A partir da RNA polimerase, e se utilizar do chamado código genético para a tradução desse RNA para a composição das proteínas, certo? Só que aí dentro podem cair outros conteúdos, como por exemplo, a parte da biotecnologia. Então tu tem que lembrar de assuntos, o que significa, por exemplo, o que é clonagem, o que é um transgênico, técnicas de DNA recombinante, por exemplo, na técnica de fingerprint, numa eletroforese, para saber um teste de paternidade. Tá? Então tudo isso relacionado ao dogma central. Ele tem alta probabilidade de aparecer nessa prova. Um outro conteúdo que eu acredito que possa aparecer é a questão, dado a membrana plasmática, o transporte à osmose. A osmose é um conteúdo importante porque já faz muito tempo que ele não aparece em prova. Então eu estaria bem antenado em relação ao transporte de água dos ambientes hipertônico, hipotônico, situações que elas podem ser colocadas, por exemplo, na conservação de alimentos, enfim.
Osmose sempre é um conteúdo importante para a prova e ainda mais nessa para a prova da UPF. Dentro da citologia, sempre aparecem questões dadas a organelas citoplasmáticas, porém, já apareceu os lisossomos na última prova, tá? Agora no inverno. Então a probabilidade ela se torna menor. Se fosse comentar sobre a função de organelas, eu veria aqui a parte de bioenergética, tá? Na bioenergética, lembrar, por exemplo, da fotossíntese, o que é levado em consideração a fotossíntese, isso aí já faz um bom tempo que não aparece, tá? Na fotossíntese, a respiração celular e as suas etapas, bem como a fermentação. Então, vamos pontuar aqui o que é importante para ti. A parte de bioquímica celular, certo? Primeiro conteúdo que tu vai revisar. Segundo, o dogma central, porque tem muito conteúdo que pode ser abordado e na sua aplicação da transgenia, da biotecnologia, como já dito. Na membrana plasmática, lembrar de osmose. Lá nas organelas, pode cair? Até pode, mas a probabilidade é menor. Só que eu tenho que lembrar que a prova tem uma tendência a trabalhar as organelas. E por último, a bioenergética. Aqui eu não deixaria de revisar, tá? Só para finalizar essa parte de citologia, conteúdos como, por exemplo, dentro da divisão celular, a parte de mitose e meiose. Por exemplo, uma figura representando duas células em divisão celular. Tu sabe se ela está em meiose, dado o número de cromossomos de uma célula diploide? Então eu não deixaria de estudar esse conteúdo também, certo? Então, reserva um tempinho para estudar citologia, porque essa parte provavelmente ela esteja abrindo a tua prova. Ela vai estar ali entre, né, as tuas primeiras questões. E é certo que vai cair citologia, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular agora para o nosso próximo conteúdo. Revisa citologia, é importante. Vamos lá? Embriologia, histologia animal e fisiologia humana são os conteúdos que vão compor a segunda parte do nosso pré-prova aqui. Então, o que eu acho que tem maior probabilidade dentro desses três de aparecer lá na tua prova? Olha só, primeiro deles, embriologia, tá? Por que embriologia? Porque a embriologia ela não aparece na prova desde 2016, verão 2016. E o último conteúdo que caiu aí foi anexos embrionários. Então ele tem alta probabilidade de aparecer. E o que pode aparecer? Fase do desenvolvimento embrionário. Por exemplo, que lá na morulação as células são indiferenciadas. Que lá na blastulação há de se formar em nós, seres humanos, o blastocisto. Tá? Na gastrulação, os dois primeiros coletes embrionários, ecto e endoderme. E na neurulação, o início da formação do sistema nervoso e ainda o terceiro folheto embrionário para os animais que são tripoblásticos. Lembrar da diferença aqui na gastrulação de protostômios e deuterostômios. E o que eu acho bem importante aqui é a histogênese. O que cada folheto embrionário irá originar? Certo? O que é a ectoderme vai originar, o que é a mesoderme, endoderme, enfim. Mas para a embriologia eu não deixaria de revisar, por exemplo, os tipos de óvulos, porque isso eu posso trabalhar dentro da fisiologia comparada em zoologia, tá? Oligolécito, heterolécito, enfim. Revisa embrio. Segundo, histologia. A histologia pode cair na prova? Pode. Tá? E olha o que pode cair, tá? Tecido conjuntivo. Há uma grande probabilidade de aparecer tecido conjuntivo. Então o que eu vou estudar lá dentro? Por exemplo, o tecido adiposo com as questões dadas à obesidade, que relaciona à saúde. Tecidos de sustentação como o cartilaginoso e o ósseo, eu posso correlacionar as células que formam eles.
Não deixe de estudar também o tecido conjuntivo propriamente dito, né? Frouxo e denso, porque daí tem bastante coisa que a gente pode ver ali, por exemplo, no frouxo, na composição da derme, no denso de tendões e ligamentos. O tecido sanguíneo, no metabolismo de transporte de gás em relação às hemácias, então no comportamento deles em situações adversas, como por exemplo, grandes atitudes quando o ar é mais rarefeito, tem pouco oxigênio, o que acontece com as hemácias? Leucócitos, bom, eu até coloquei aqui, mas eu acho que a probabilidade de aparecer é menor. Sabe por quê? Porque na última prova apareceu o sistema imunológico. Pode cair? Pode, tem bastante coisa para aparecer ali dentro, tá? Mas é uma questão muito recente, então a probabilidade é menor. Mas revisa também a questão da coagulação sanguínea, dada a função das plaquetas. Lembrar que a coagulação sanguínea ela é realizada a partir do cálcio, tá? Então lembrar dessas características a partir das plaquetas, ou também chamadas de trombócitos, tudo bem? Tu pode até correlacionar com o que a gente já viu das vitaminas, né? Que aí a vitamina C é importante, né? Para estimular o sistema imunológico, tá? Que aí o sal mineral responsável é o cálcio, falta de cálcio retarda a coagulação sanguínea, enfim, lembra disso aí. A última parte que eu daria uma revisada aqui é a parte do tecido muscular. Por quê? Porque a prova da UPF já mostrou lá em 2010 que trabalha tecido muscular. E faz tempo que não cai o tecido muscular. Então o que seria importante tu dar uma revisada aqui? Os tipos de tecido muscular. O tipo esquelético, o visceral, o cardíaco, as suas particularidades, as unidades de contração que são os sarcômeros, como é que eles funcionam, tá? Que tá aqui eles, ó. Tá, tudo bem? Então, lembrar dessa parte do tecido muscular. Bom, fisiologia humana. Fisiologia humana pode aparecer na prova? Pode. A probabilidade alta? Não. Sabe por quê? Porque agora no inverno caíram duas questões de fisiologia. Uma do sistema digestório e uma do sistema imunológico. Então a probabilidade para a prova do verão ela já se torna baixa, o que eleva a probabilidade para embriologia ou histologia. Tá? Então aqui dentro de fisiologia, se cair, já não acredito que possam aparecer duas e só uma. E quais são os conteúdos que eu revisaria ali? Sistema circulatório, que faz tempo que não aparece, e o sistema respiratório. Se eu falo no sistema respiratório, olha qual é a relação que eu posso fazer. Transporte de gás em relação às hemácias, tá bom? Lá nos alvéolos pulmonares, na hematose. O sistema circulatório, as cavidades do coração, os vasos sanguíneos que formam o coração na dupla circulação, tá? Sistema nervoso. Bom, o sistema nervoso também é um sistema que, de certa forma, é recente na prova. Só que o que acontece aqui? Órgãos do sentido, olha aqui, ó, a última vez que, por exemplo, caiu uma fala, do verão 2018, visão, inverno 2017, que é aquela questão da miopia, do estigmatismo, tá? Audição, essa questão era altamente teórica. Falava do ouvido médio, do ouvido interno, do ouvido externo, quais eram as características da sua formação, tá? E a última vez que isso caiu, inverno 2016. Então, órgãos do sentido, elas podem aparecer compondo a fisiologia humana, tá? E para fechar essa segunda parte do nosso pré-prova, eu ainda revisaria um conteúdo que é amplo, tem muita coisa para explorar, que é o sistema endócrino. São muitas as glândulas e são muitos os hormônios. Então, trace uma relação glândula-hormônio, qual a função desse hormônio e o que acontece na sua carência ou na sua hiperprodução. Ou, por exemplo, no pâncreas, na falta de insulina, diabetes. Pode ser mellitus do tipo 1 e 2. Na falta do ADH, diabetes insípidos. Da tiroxina, lá na glândula tireoide, né, que é dependente do iodo para funcionar. Tem o hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Então lembra de estudar essas questões relacionadas aos hormônios presentes que são trabalhados no sistema imunológico. Tá certo? Essa parte, embrio e histologia tem maior probabilidade, mas tu não pode deixar de revisar a fisiologia humana,
Porque a prova ela tem uma tendência de cobrar esses conteúdos, certo? Dá uma boa revisada nessa parte aí. Seres vivos. Aqui eu acabei agrupando toda a parte de classificação de seres vivos, vírus, reino Monera, reino protista e reino fungi. E aqui dentro ainda vou englobar a parte relacionada aos seus parasitismos respectivos. Bom, então iniciando aqui, um conteúdo que eu acho que é importante dar uma revisada, que pode aparecer, tá? É a parte de classificação dos seres vivos, com uma probabilidade menor. Sabe por quê? Porque a primeira parte, essas regras de taxonomia, elas recém apareceram. Então é quase que nula essa probabilidade de aparecer. Mas eu posso trabalhar o que caiu lá no início do ano, lá no verão passado, a parte de análise de cladogramas, certo? Então é passível de aparecer regras de nomenclatura, é passível de cair ordens taxonômicas e é possível de cair também a parte de análise de cladograma, certo? Mas as regras de taxonomia, a probabilidade é menor. Próximo deles, vírus. O que eu acho importante a gente analisar em vírus é o seguinte: vírus é uma questão muito recente. Os vírus, eles apareceram agora, tá, pessoal? Eles acabaram de aparecer nessa nossa última prova. Eles apareceram da seguinte forma: nós tivemos a questão, pessoal, de vírus lá no verão, tá? Lá no inverno do ano passado. E lá no inverno do ano passado caiu uma questão falando sobre febre amarela. Tudo bem? Mas nós temos as questões de atualidades. Revisar a parte relacionada ao sarampo, a parte relacionada à poliomielite, as DSTs, HPV, HIV. Então sempre é importante revisar a parte de vírus, bem como os dois ciclos de reprodução, lítico e lisogênico. É importante revisar as partes do vírus, né? Porque não pode cair isso, característica geral, que é a celular, parasita intracelular obrigatório, que pode ser de DNA ou RNA. Então o vírus sempre é importante dar uma pincelada na tua revisão, mas eu focaria na parte dos parasitismos dentro de atualidades, tá? Vou repetir: sarampo, poliomielite, a cachumba, tá? O HPV, o HIV, que são duas DSTs, tá bom? Reino Monera, características gerais, tá? Só que dentro do reino Monera tem que lembrar que pode aparecer lá, e já caiu, tá? Reino Monera tem um detalhe bem interessante. Há uns anos atrás, o reino Monera aparece na prova como as formas bacterianas. Meu Deus do céu, a UPF cobrou formas bacterianas. Cocos, bacilos, vibrião. Então isso pode aparecer na tua prova. De certa forma, o que pode ser trabalhado aqui? Eu posso trabalhar características gerais de parede celular, que é de peptidoglicano, que existe lá dentro um DNA extracelular, que é um plasmídio, que confere resistência às bactérias. Resistência às bactérias? Então eu tenho que trabalhar, por exemplo, as bacterioses. Trabalhando as bacterioses, algumas delas eu vejo uma importância grande de ser analisada aqui, como por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis que estão dentro das localidades, como sífilis e gonorreia, tá? Doenças relacionadas à saúde, a saneamento básico, né? Como por exemplo a leptospirose, como por exemplo o botulinismo, o tétano, tá? Pode aparecer questões falando de pneumonia. Enfim, eu tenho que analisar. E detalhe, por que eu acho que isso aqui é extremamente importante? Que, pessoal, desde o verão 2015 não caem questões relacionadas às bacterioses. Olha só o que eu estou dizendo, faz desde 2015 que não cai bacterioses, certo? São 5 anos de prova sem cair isso. Tudo bem? Então olha lá. Estuda isso aqui, tá? Tu também vai estudar, além de tudo que eu falei dentro do reino Monera, os 3 tipos de reprodução: conjugação, transformação, transdução, e que bactérias formam esporos quando as condições não são favoráveis.
Para o reino, não acredito que caia o reino protista agora, porque recém caiu questões sobre toxoplasmose. Se cair alguma coisa relacionado febre amarela, mal de Chagas, leishmaniose, giardíase, até poderia trabalhar. Mas como recém caiu toxoplasmose, eu acho que a probabilidade é menor. Tu poderia separar um tempinho lá, uns 15 minutinhos da tua revisão, para revisar a parte de algas, tá? Só dar uma lida rápida sobre eles. Eu não me surpreenderia se isso aparecesse, porque lá no inverno do ano passado eu caiu sobre líquens. Sabe, a reprodução por sorédios. Teve na prova lá da UPF. Então, dá uma revisada na parte de algas, quando elas são unicelulares, pluricelulares, as características delas, tá? Eu nem coloquei isso aqui para tu acompanhar no pré-prova, tá aqui só no gogó, tá? E a última parte que eu revisaria, nessa condição de seres vivos, é a parte do reino fungi. Bom, o reino fungi, o que é importante trabalhar aqui? Características gerais, que tem parede celular na forma de quitina, que é reserva na forma de glicogênio, certo? Quem apresenta ou não um corpo de frutificação, que lá dentro tu pode trabalhar os quitridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos, basidiomicetos, a característica de cada um deles, mas eu deteria o meu estudo dentro das características gerais, porque isso, pessoal, não cai desde 2014, tá? O reino fungi. Então tem bastante coisa para estudar nessa nossa parte, revisar nessa nossa parte do pré-prova, porque além das características gerais dos diferentes tipos de grupos, bem como a classificação dos seres vivos, tu tem que fazer uma análise sobre o que pode cair dentro dos parasitismos e que eu assinalei aqui. Então, as atualidades com as DSTs, que têm aumentado muito seus casos, e os problemas de saneamento básico, tá? Então, revisa essa parte do teu pré-prova, separa um bom tempo, aqui os conteúdos são importantes e, por exemplo, pode cair até uma ou duas questões aqui. Vamos lá, vamos migrar para a nossa parte, seguinte parte do pré-prova. A zoologia é outro conteúdo que você vai revisar. Nem que você deve revisar, você vai revisar. A prova da UPF tem uma tendência muito grande de cobrar esse conteúdo. Então, o que eu posso esperar para ele, tá? O conteúdo que tem maior probabilidade é o conteúdo dado a invertebrados inferiores. Por quê? Porque esse conteúdo ele não cai na prova desde 2014. O filo dos poríferos não cai na prova desde 2013, junto com o filo equinidária. Aí eu posso dar a sua composição quanto à estrutura, quem tem tecido verdadeiro, quem não tem, a região, o que eles compõem regiões de corais, o que eles compõem as regiões de corais, que os quinidários têm, por exemplo, o primeiro sistema nervoso difuso, tá? Então essas características que são importantes a serem analisadas aqui, até mesmo no ciclo de alternância de gerações. Mas é importante a gente ver também, dentro dos parasitismos, que desde 2014 não cai parasitismos como verminoses. Então, dentro da parte de plateumintos, eu revisaria muito forte tenese, cisticircose, esquistossomose, nemateumintos. O que eu analisaria aqui na minha revisão? Ascaridíase, ancilostomose, quem é parasita, quem é hospedeiro definitivo, quem é hospedeiro intermediário, tá? Quais são as formas de tratamento, a prevenção, isso sempre é importante ser revisado, tá? A segunda parte da tua revisão de zoologia vai se deter nos invertebrados superiores. Porém, eu não coloquei aqui um dos assuntos que mais cai, foi o último que caiu, que é a parte do filoartrópoda. A prova da UPF, ela adora artrópodes, tá? É uma tendência muito grande ela cobrar, mas ela tem cobrado de forma repetida nas últimas provas. Mas pode cair, por exemplo, as características relacionadas à troca de exoesqueleto, pode cair ali dentro, ainda por cima, a característica das classes dos artrópodes, a fisiologia comparada, tipos de sistema excretor, tipo de respiração, enfim. Mas eu deteria o meu estudo lá dentro do filo molusca. As características gerais de moluscos, tá?
as classes que compõem deles, por exemplo, lá na classe cefalóptera eles têm os tentáculos, se for se for propulsor, eles têm a glândula de tinta, enfim, essas características gerais. São o único que tem sistema circulatório fechado. Quanto ao filo-molusco, ainda as suas características gerais, bem como a sua fisiologia, a presença de uma rádula, certo? Todas essas características. Mas para essa prova eu daria uma estudada, por exemplo, no filo equinoderma quanto ao sistema ambulacral, tá? A UPF nunca pediu isso e pode ser uma surpresa, tá? Anelídeos recém caiu, também é muito recente essa questão. Mas para os vertebrados eu focaria a minha revisão na parte de répteis, que faz muito tempo que não cai, tá? A conquista efetiva do ambiente terrestre, periqueratinizado, ovo com casca, âmnion, tá? Os tipos de dentição, ágrifas, proterógrafas, solenógrafas, as opistógrafas, e os mamíferos também eu daria uma boa revisada, tá? Quanto à sua fisiologia comparada e quanto às suas respectivas classificações, tá? Então, zoologia, é importante que tu revise esse conteúdo, porque a prova da UPF gosta de zoologia, tá? E ela vai estar presente porque ela não esteve agora na prova do inverno, tá bom? Eu vou migrar agora para onde? Para cá, ó. Já vem aí. Botânica. Ah, botânica, aquele conteúdo que tu adora estudar. Acho que dá aquela palpitadinha no coração na hora de revisar ela, tá? Então, a botânica é um conteúdo que vai apresentar alta probabilidade de aparecer nessa prova, tá? A última questão que caiu foi agora no inverno de 2019, foi uma questão que caiu sobre os meristemas primários, tá? Então, não acredito que caia a histologia vegetal. Se cair, cai alguma coisa referente, vamos lá, pode cair alguma coisa, por exemplo, os mecanismos de adaptação, por exemplo, a diferentes condições quanto às modificações de epiderme, ponto, tá? O que eu revisaria aqui? Primeiro, a primeira parte que eu separaria para mim revisar, fisiologia vegetal, tá? A fisiologia vegetal, ela não cai na prova desde o inverno 2016, e olha o que eu revisaria aqui. A parte relacionada aos fito-hormônios. Mecanismos que afetam a fotossíntese e estômatos. Condução de seiva bruta, condução de seiva elaborada, absorção por apoplasto, absorção por simplasto. Essa primeira parte aí, pessoal, ela deve ser revisada para essa prova. A UPF nunca perguntou isso, fora os fito-hormônios, mas tu vai revisar isso aqui, tá bom? Revisa fito-hormônios, revisa a condução de seiva e a absorção de água, tá? Para a parte relacionada especificamente à botânica, dá uma boa revisada nas características de cada um dos grupos botânicos, briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, as características gerais deles, tá? Mas o que tu vai revisar aqui, por exemplo, é a característica de tipos de fruto, pode cair, faz bastante tempo que isso não cai, tá? Eu estudaria ali dentro ainda, por exemplo, isso não cai, olha, desde 2015, né? Tipos de raiz, tipos de caule, olha, a prova não cobra desde 2015, desde o verão de 2015. Então, essa parte de organogênese, tipo de fruto, dos diferentes tipos de frutos, tipo de caules, as modificações de caule, tipos de raízes, tudo isso aí deve ser revisado, e muito bem revisado, porque tem alta probabilidade de aparecer, porque a última vez que se construiu uma questão nesse sentido, foi de novo, repetindo, verão 2015. Então, isso eleva a probabilidade desse conteúdo aparecer, tá bom? Então, dá uma bela revisada nessa parte de fisiologia e na parte relacionada, então, a grupos botânicos, bem como as características gerais, tá? E bem como a organogênese em meio a ele, tá? Dá uma revisadinha lá na reprodução também, na dupla fecundação, tá bom? E aí, agora, a gente vai passar para o nosso próximo conteúdo, tá? Revisa a botânica e revisa com bastante carinho, ó. Revisa lá.
olha aí a genética, outro conteúdo que tem uma probabilidade bem alta de aparecer dentre as 8 questões. E por que a probabilidade ela é alta? Porque ela não apareceu na prova da metade do ano, certo? Então, o que pode esperar nessa nossa prova do verão? Primeira coisa que eu iria revisar aqui, a primeira lei de Mendel, tá? Então, eu vou começar a minha revisão para a genética dentro da primeira lei de Mendel. Por quê? Porque desde o inverno de 2017 não cai aquelas questões que fazem análise de cladograma, tá? Então, pode cair um cladograma, um heredograma genético aqui, certo? Outra coisa que eu poderia correlacionar com o heredograma, cálculos de probabilidade. Olha a última vez que apareceu isso, verão 2015. É obrigatório que tu faça essa revisão aqui. Pode cair ali dentro, ainda por cima, alelos múltiplos. Não acredito que caia o grupo sanguíneo, porque a última questão de genética que caiu foi em relação ao fator RH, tá? Então, para a primeira lei de Mendel, eu focaria em análise de heredogramas, cálculos de probabilidade, alelos múltiplos, genes letais, mas também analisaria aquelas questões, por que a gente usa, por exemplo, um cruzamento teste, tá bom? Vamos para a segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel também pode cair, porque a última vez que caiu foi em 2016, tá? Inverno 2016. Então, o que pode aparecer aqui? Um cruzamento mendeliano, tá? Para vocês determinarem a probabilidade de um possível fenótipo. Epistasia, certo? Pode até cair herança quantitativa, que foi a última questão que caiu em relação à segunda lei de Mendel, tá? Claro que a gente teve em 2018 uma questão que caiu na produção de gametas para a segunda lei de Mendel, mas se torna menos provável. Cromossomos sexuais. A última vez que caiu cromossomos sexuais foi no sistema ZW para aves. Caiu na metade do ano passado, pegou o pessoal de surpresa. Então, se você for revisar a parte de cromossomos sexuais, foca no sistema XY para a herança ligada ao sexo. Ou também a herança restrita ao sexo, feita análise de heredogramas, tá? Mas eu ficaria mais com a herança ligada ao sexo. Daltonismo, hemofilia, distrofia muscular de Duchenne, glaucoma juvenil. E por último, eu analisaria aqui, pessoal, na tua revisão, linkage, que não caiu nas provas dos últimos anos. E ela pode aparecer na questão de linkage como uma questão surpresa na tua prova, te pegando de surpresa. Porque quantas pessoas avaliando as últimas provas estão revisando linkage? Então pode cair, pode ser uma surpresa. Lembrando da posição cis e trans para a produção de parentais recombinantes, a frequência de recombinação, tá? Então é sempre importante você revisar genética para as provas da UPF, ainda mais nessa que não trabalhou genética na última prova, certo? Eu vou agora partir para os últimos conteúdos do nosso pré-prova UPF. O sétimo assunto do nosso pré-prova é a evolução. Dentro da evolução, a prova da UPF, ela seguidamente pede evolução dentro das questões. Então, o que seria importante a gente dar uma revisada aqui? Recém caiu um conteúdo que eu sempre coloco junto ali, que é a origem da vida, então não acredito que caia, mas o que pode cair em relação à evolução se cair, tá? Se cair. Eu ficaria focado nas teorias evolucionistas, né? Dado algum exemplo, o lamarckismo, onde o agente é o indivíduo, pela lei do uso e desuso, Darwin, onde quem seleciona é o meio, e as questões do neodarwinismo. Bom, o neodarwinismo explica a origem da variabilidade. Então, os tipos de seleção natural: estabilizadora, disruptiva, direcional, artificial. O que é uma deriva gênica, que é aquele processo de diminuição de variabilidade genética aleatório.
tipos de mutação. Pessoal, eu sei que recém caiu mutação na prova, mas falou mutação sobre o seguinte: o que é uma mutação? É uma alteração da frequência dos nucleotídeos, certo? Mas os tipos de mutação não aparecem faz tempo na prova. Então o que eu vou explorar aqui? Euploidias e aneuploidias, certo? Euploidias e aneuploidias. Síndrome de Patau, síndrome de Edwards, síndrome de Turner, todas as síndromes, tá? Focaria nos princípios de especiação: alopátrico, simpátrico, parapátrico, se existe isolamento geográfico, se existe isolamento reprodutivo, que para haver especiação tem que ter o isolamento reprodutivo para que não haja o endocruzamento, o intercruzamento, não haja a troca de genes entre indivíduos de uma população. As evidências de evolução: fósseis, órgãos homólogos, órgãos análogos. Eu também revisaria essa parte. Mas olha um detalhe interessante aqui: teoria do equilíbrio gênico. Não é uma característica, não é uma questão que é característico da prova da UPF. Porém, ele pode aparecer como uma surpresa, tá? Então fica antenado nesses cálculos de frequência gênica e genotípica, certo? Revisa a evolução, revisa esses pontos que eu acabei de comentar contigo, que se aparecer, que eu já acho que a probabilidade ela é menor, tá? Porque caiu agora na metade do ano questões falando sobre mutação, a gente teve no verão questão falando sobre variabilidade genética, mas se cair, tá aqui, ó, lamarquismo, darwinismo, a seleção natural, tá bom? E agora a gente vai lá para o nosso último assunto, que tá aqui ele, tá? Vamos lá. Então chegamos ao final do nosso pré-prova para a gente comentar sobre o último conteúdo que pode aparecer, que é a ecologia. A UPF sempre coloca questões de ecologia, dificilmente eles em algum ano não caia. Tanto é que desde o verão de 2015, todos os vestibulares apareceu pelo menos uma questão. Então, o importante de ser revisado aqui, pessoal, são as questões dadas. Vamos lá. As questões de cadeia e teia alimentar, tá? Importantíssimo. Pirâmides ecológicas, e eu trabalho as pirâmides ecológicas bem como cadeia e teia alimentar para a transferência de energia. Tudo bem? Então lembrar que a energia é unidirecional, é um processo acíclico. Eu posso trabalhar dentro das pirâmides aquelas pirâmides de biomassa plantônicas que são invertidas. Um outro assunto que eu acho bem importante a gente analisar aqui, e que realmente eu acho que é a maior probabilidade dentro da ecologia, olha só, maior probabilidade, relações ecológicas. Tá? Por quê? Porque não aparece desde o vestibular de inverno de 2015. Então tu vai estudar geral aqui, ó, todas as relações intra e interespecíficas, certo? A UPF normalmente trabalha aqueles exemplos clássicos que a gente já trabalhou em aula, tá? Mas dentro dos conteúdos que eu estou discorrendo aqui com vocês de ecologia, eu acredito que o mais provável de aparecer seja as relações ecológicas. Outro conteúdo que também pode aparecer é a sucessão ecológica, tá? Não tem não aparece muito na prova da UPF, ela não cobre muito esse conteúdo, mas pode aparecer sucessão primária, sucessão secundária, as espécies pioneiras, né? Qual é a característica de uma comunidade de clímax, tá? E eu finalizaria o nosso estudo com a parte de biomas, ecossistemas aquáticos, dado ao talassociclo, limnociclo, e ali, pessoal, os biomas brasileiros, tá? As questões dadas a biomas já faz bastante tempo que não aparece, ou seja, desde 2014 não caem questões de biomas. Característica, então, de floresta de Mata Atlântica, do Cerrado, da Caatinga. Lembre-se, pessoal, que eu posso falar da Amazônia quanto às suas queimadas,
tá? Eu posso falar de um ambiente, aquático, do talassociclo quanto ao derramamento de petróleo, sobre a mineração. Então podem cair também questões de impacto ambiental, mas lembrem-se aqui das questões relacionadas também à sustentabilidade. Essas questões de impacto ambiental, elas podem aparecer, certo? E desde as últimas provas aí que a gente teve, caíram questões bem de atualidade, tá? Por exemplo, agora na metade do ano caiu uma questão sobre barragens, tá? Só que as questões de barragens, ela vão dar interferência dentro das comunidades biológicas, dado o derramamento daquela lama do metal tóxico. Então se falou ali, pessoal, da diminuição, da interferência nas cadeias e teias alimentares que levam ao desequilíbrio, daqueles metais pesados que se bioacumularam, tá? Então posso falar ainda sobre queimadas, diminuição da biodiversidade, eu posso falar sobre o lixo ainda, que sempre é assunto dentro da atualidade, tá? Mas dentre eles, pessoal, o conteúdo que eu acho mais importante de ser estudado são as relações ecológicas, tá bom? Então, esse assunto de ecologia, ele vai estar presente. E a gente finaliza aqui o nosso pré-prova. Estou te desejando, então, nesse momento, uma excelente prova, que você acerte as 8 questões, que você gabarite biologia e que uma das vagas seja tua. Certo? Uma boa prova e tamo junto aí. Até mais.